Oi, de novo, eu sou Renata, eu sou autora do conteúdo que você está acessando, esses vídeos, os livros, os textos, as publicações no blog. Esse vídeo vai falar do segundo capítulo do livro Relações Permitidas. O primeiro vídeo que explica como esse livro foi, como que começou a história desse livro, tá aqui no blog, tá aqui no YouTube. E eu não vou ter tempo para editar, para formatar. Pesquise, procure, se for do seu interesse, dentro do blog e do YouTube. Não tem edição. Isso aqui não é uma live. Um dia pode vir a ser, mas não é uma live. Não vou ficar me parando para fazer edição. Não dá tempo, literalmente. Na minha vida, isso não vai ser possível agora. O segundo capítulo ah, ah, desse livro, que é uma tentativa de colocar de uma forma palatável, para que a pessoa consiga entender a experiência que eu tive. A experiência que eu tive veio através de regressões ao que se chama vidas passadas, não sabe se é uma vida passada ou se as vidas correm ao mesmo tempo. A única coisa que a ciência conseguiu provar, e eu tive contato com o grupo que fez essa pesquisa numa universidade americana, cujo nome eu não me lembro agora, eu vou me lembrar no decorrer dos capítulos desse livro, é que quando uma pessoa está imersa numa regressão que é muito parecido, está dentre os estados alterados de consciência. Isso é o mesmo que você ter uma visão, ter uma epifania, ter uma um estado onde a sua mente não está na mesma faixa de vibração que um cérebro normal do dia a dia está ah, ah, passando, não é a média, então é um estado alterado. A regressão é um estado alterado. Não é que você não é você mesmo, é você mesmo num estado esquisito de ser. É a melhor forma que eu posso definir. E essas regressões são espontâneas, eu tenho isso desde a infância. E cada vez que você tem uma regressão, você sente que você sabe que você está deitado em algum lugar, que o seu corpo está deitado, que você está presente dentro de um corpo. Ao mesmo tempo, é muito vívido a, a interação com a regressão que você faz. Então, algumas vezes é um pouco mais fraco, outras vezes é muito profundo. Essa a visão onde aparece os campos de maturidade, onde você tem a interação das personagens principais, foi muito vívido. Então, assim, ao mesmo tempo que que eu não estou conectada ao que está passando ao redor, eu estou no meio. De que jeito? Não sei se é flutuando, porque você não fica parando para prestar atenção o que é. A impressão que dá é que se um dia se a gente desenvolver uma já existe os óculos para fazer aqueles jogos, games ou vivências onde você entra numa dimensão em tridimensional, então não só uma tela de computador. Existe o Meta da Facebook, existe. Pensa naquilo, mas assim, você sente o cheiro, você sente temperaturas, frio, quente, morno, você sente o toque das coisas, então, macio, áspero. Então, é muito vívido. E quando eu vi os campos de maturação e eu vi aquela cena se desenrolando, ao mesmo tempo você sente, muitas vezes, o que aqueles personagens estão sentindo. Eu não quero entrar no mérito se é você mesmo naquela vida passada ou se você está vendo a vida de outra pessoa, porque não está provado. Eu não acredito na teoria da separação da alma.
que diz que uma alma no concurso das vidas pode se separar em várias. Eu não vi isso, eu não acredito nisso, e eu acredito que o mundo não merece 5 outras Renatas, nem 5, 10, 15 outros de ninguém, nem de Hitler, nem de Elon Musk, nem de ninguém. Todo mundo tem que ser um só. E aquela essência prevalece vida após vida. Então, mas eu também não sei dizer se eu não estou interferindo naquilo que eu estou vendo de tal forma que sou eu mesmo, ou que é outro ser que eu estou observando. Porque eu quero manter a sanidade da situação, eu prefiro me colocar nesse ponto neutro. Mas você sente como você estivesse lá dentro, você consegue ter a visão como se você fosse aquela personagem, como se você estivesse do lado de fora com uma câmera na mão e filmando, com uma super câmera que consegue filmar conjuntamente de todos os lados. Eu sei, a Google tem, o Google Maps tem uma câmera assim, mas é diferente daquilo. E você sente as impressões ao redor. Então, ao mesmo tempo que eu sinto o que os personagens principais estão sentindo, eu senti a felicidade e o maravilhamento desse povo, que eu chamei de povo do facho de luz, simplesmente porque é um pessoal que entra e sai desse facho de luz, que é imenso, é muito grosso, de uma luz fantasticamente clara, embora não machuque seus olhos, a não ser quando eles começam a fechar o facho para subir. Não tinha nave interestelar nenhuma no topo desse facho de luz, era só o facho. Não sei de onde vinha, não sei para onde ia, mas eu vi que os seres que saem dali, muito longilíneos, a ciência chama todos esses seres de humanoides. É o nome que a gente dá para qualquer coisa que tenha 2 pernas, 2 mãos, ande ereto, 5 dedos ou dedos nas mãos, dedos funcionais, dedos dos pés funcionais. Então, você chama um hominídeo. Eu prefiro não dar essa designação. Essa designação não me parece certa para o que eu vi. Mas então, eu vi o maravilhamento deles, assim, o quanto eles, ah, embora eu não tenha ficado muito perto desse povo do facho de luz, como que eles, assim, a cada centenas de anos, de milênios, eu não sei quantificar em quanto tempo, mas era assim, o que para nós seria, a cada 50 mil anos, tem um período reprodutivo dessa espécie. E vem gente do universo inteiro, seja lá como se chame esses universos, para ver essa reprodução acontecer por causa daquela palheta de cores. Então, cada casal de gêmeos, quando então está passando o que parece um ritual de saída da infância e entrada na adolescência, não é a idade adulta. A idade adulta acontece a partir do momento da primeira gravidez do casal, dos gêmeos, trigêmeos ou das crias. E eles, cada um deles, então, eu me lembro de ter visto alguns que eram verdes na cor da pele, e eles tinham pompons aqui. Era realmente, parecia aquelas flores que você assopra, aqueles pomponzinhos brancos, só que você imagina um punhado daquilo aqui preso aqui na pele, e aquilo era venenoso. Eu entendi que ninguém tocava nesse povo que não fosse da mesma cor de pele verde, porque esses pompons eram venenosos. E eram verdes, os pomponzinhos, um em cada braço. E, e então, assim, os de pele verde, quando estavam dentro dessa gelatina, produziam a cor de gelatina verde. O outro azul, como era o caso dos personagens principais, Zul e Na. Eu não vi vermelhos, eu vi púrpura, eu vi verde, eu vi tons de lilás, eu não me lembro de ver vermelho, preto, branco, como os pais dos personagens principais, a cor dele era branca. Mas pela contaminação do ataque que a fêmea sofreu, a mãe da Ná, aquela contaminação trouxe a cor azul. Então, é outro processo. E eu via que, então, vinha gente do universo inteiro nesse momento, porque naquela campina muito grande, aquele planalto, assim, era uma planície. Então, com a grama, tudo grama, as montanhas ao redor, você tinha, assim, bolhas
de cor que emitia assim, como que evaporando, né? Parecia assim aquela paleta de cor do pintor que está pintando. E tinha som, cada um emitia um som, cada um é uma nota musical, cada um emitia uma essência, uma essência, um cheiro. E era tão lindo que você via assim à distância com equipamentos. Lá eu via assim, tipo, naves espaciais, não, eram esferas. Dentro das esferas estava esse povo. Tinham outros povos que eu não entendi, portanto eu não coloquei no livro. Eu coloquei só o pessoal do facho de luz, porque eram os que estavam sempre ali. E eles observavam a distância e iam tomando nota. Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo os dois dentro da bolha deles, com a gelatina, a coisa gelatinosa ao redor, eu sei o que esse povo do faixa de luz está pensando e sentindo. Então, é muito vívido, é muito vívida a visão. E, por exemplo, na primeira parte, onde você tem aquela imensa lona vermelha, não sei a função daquilo. Me parecia um tecido de lona, tipo jeans, vermelho, estendido por assim, tipo 200 metros, muito larga, uns 60 metros de largura, tipo, e aquele facho de luz, e só na Azul daquele grupo se aproximaram desse facho de luz, então isso significava que eles estavam prontos, o resto não, foi o que deu a entender. E assim, o que foi interessante é que aquilo não era uma reunião espiritual, aquilo não era uma um endeusamento, ninguém endeusava o povo do facho de luz, eles tinham em alta conta, como assim? Eles são muito eficientes. Eles são de muita responsabilidade. E eles tomam conta de tudo, todos os seres aqui. Como um fazendeiro, como um produtor, como alguém. Eu não vi eles manipularem geneticamente ninguém, mas será que eles eram pesquisadores? Me pareciam muito pesquisadores, mas eles também trataram mais tarde os personagens principais com medicina, com algum tipo de medicina. Então, assim, não ficava claro por quê. Eu queria que fosse anotado aqui que esses seres absorviam diretamente do ambiente ao redor o que eles precisavam para manter os corpos. Então, como uma planta fazendo a fotossíntese, eles não precisavam, nesse passo, fora da lua maternidade, eles estavam na lua maternidade, mas num outro lado da lua. Me parecia assim que a lua não gira. Ela tem o lado escuro, o lado claro, então você não tinha aquele fogo passando por cima das montanhas, e ali é que eles se desenvolviam da idade da infância até essa adolescência. E eles, nesse outro lado da Lua, eles não se supriam de nutrientes dessas rochas. Então, eles absorviam direto do ambiente. Eu achei aquilo assim, né? Porque quem faz isso? As plantas. Para nós aqui no planeta Terra, a planta não é o não está no ápice da pirâmide, ela está na base. E essa espécie, então, assim, sim, os filhotes amamentam, então, como os mamíferos aqui. E aí fica aquele assim, pô, mas se isso tem um corpo físico, como fica aquele conflito evolutivo de que ao mesmo tempo que você faz fotossíntese, você tem amamentação? E isso, no meio de tudo que você está vivendo, é uma coisa assim que quando você está lendo manuscrito, fica, se vou voltar lá para ver como é que isso funciona, porque eu fiquei interessada. Porque se isso realmente existe, vamos dizer que existe. Como que pode que haja uma espécie que pratica fotossíntese através da respiração e da pele e é meio que mamífero ao mesmo tempo? Então, essas coisas assim, na hora você não vê porque você está é, é muito pungente a forma como a informação vem e você está em estado alterado de consciência, com consciência que seu corpo está em algum lugar por aí e rezando para que você volte para o seu corpo da forma como você saiu, que nada aconteça no caminho. Agora, a posição de conforto, que eu quero relembrar, a posição de conforto é algo que, assim, você vê bebês fazerem isso, né, que é a posição fetal. É uma posição fetal, só que são dois, então é uma conchinha dentro e uma conchinha fora. Então fica uma vírgula para cá, uma vírgula para lá,
e eles se abraçam. Então, eles faziam isso, e essa posição de conforto passa a ter a função também de transmitir as enzimas entre si. Então, se um dos gêmeos tem muito desse fator, dessa enzima que faz eles fazerem fotossíntese, ou seja lá o nome, e por isso que eu nem entrei no mérito no livro, eu deixei como está assim, eles absorvem do ambiente, porque não dá para entender. Mas para fazer isso, então, se um está com muita enzima e outro está com pouco, eles vão equalificar, como uma osmose. Então, aquele conforto que eles trocam, daquele momento em diante, daquelas bolhas de gelatina que eles absorvem ou evapora, eles têm a capacidade para daí para frente trocar o que um pegou de muito e o outro pegou de nada. E isso é muito interessante. Eu achei muito interessante. Não há incesto, tecnicamente. Então, assim, eu observei, eu falei assim, pô, mas eles não são irmãos, né? Eu pensando na hora que eu estou olhando, não são irmãos, mas aí volta, enquanto você está fazendo essa pergunta, volta todo aquele conteúdo que você viu, assim, da concepção deles, do macho clonando a si próprio. Eu não vi internamente como funciona, mas eu vi a saída de um embrião, já, é um feto, né? Já estava desse tamanho, e com esse tamanho, esse feto que parece em tudo com aquilo que o produziu, ser transferido para o que você chama de útero da fêmea. É muito bonito essa hora, é muito bonito. E ele, então, tecnicamente, não há incesto em termos de genética, e não se cria um problema genético ali, porque a linhagem paterna é ela sempre ela, e a linhagem materna é ela sempre ela. E só que realmente, então, eles perpetuam o fato de a filha mulher vai sempre ser unida ao filho homem então assim do companheiro da mãe, porque em teoria biologicamente não é o pai, não é o gerador, ele é o companheiro da fêmea e a fêmea é a companheira do macho. Mas deixa eu contar uma coisa. Então, assim, sim, passou muito rápido pela minha cabeça. Esse povo comete incesto e na hora eu me repreendi. Por quê? Porque se você está saindo, o que eu tenho de capacidade mediúnica, com regressões, com visões do futuro, do passado, o que quer que seja, quando eu observei que isso era uma coisa que eu não tinha controle, que eu teria que dar um não é um fim, dar um uso para isso, principalmente para mim própria, você é um pesquisador. Cara, quando você é um pesquisador, você não pode sair por aí. Tem gente que faz, tem pesquisador que faz, que mete a religião, então ele vai atrás assim, olha, eu acredito que Deus criou tudo em 7 dias, eu vou atrás de descobrir desse jeito. E ele vê coisas incríveis e ele põe de lado, porque ele só quer descobrir aquilo que ele quer descobrir. E isso não é pesquisa. Isso tem outras palavras, mas não é um pesquisador, não é ciência. E o que eu estou falando aqui não é aceito pela ciência. Mas eu tive que dar a mão à palmatória e falar: olha, estou cansada de tentar dialogar que isso existe e que isso não existe. Deixa eu fazer algumas outras perguntas aqui, porque eu posso encontrar algumas respostas que vão me beneficiar, porque me põe a pensar. Aquilo que te põe a pensar te traz respostas, mesmo que sejam indiretas. Portanto, eu me repreendi, por quê? Porque se você é um pesquisador, você não pode, ah, com os valores que você carrega, independente dos valores que sejam, julgar qualquer outra espécie. Ah, mas é que eles parecem assim que nem a gente. Não interessa. Se fosse uma vespa e o sistema de reprodução deles ou o sistema social deles fosse de uma forma que você pensa que é indevido, você não é pesquisador. Então, eu me repreendi e falei: como é que você está julgando algo que você está vendo com uma intensidade tão grande, num estado tão alterado, tão diferente, e você vai por aqui um conceito do tipo incesto? E ainda vim com a resposta de que, se tecnicamente, isso não é incesto, porque eles não têm conexão de DNA. Eles são da mesma espécie, mas eles não têm a mesma família genética. E então, eu parei por aí. Daí para frente, eu mantive a minha neutralidade na forma melhor possível, porque você não tem como não comparar. Quando você sai numa viagem de pesquisa, você pensa na sua
vida na sua espécie, na sua cultura, e você começa a querer, né? Por exemplo, eu confundi a cena dessa lona estendida com esse tubo de luz, pronto, aquilo lá é uma experiência espiritual dessa cultura. E não era, não havia nenhum indício que eles endeusassem nada até ali. De novo, o encantamento é algo assim, nesse livro que eu escrevi com base nessas regressões, é muito lindo, porque então, se não é o planeta Terra já é lindo para Dedéu, mas essa lua e depois o planeta que eu vi nas cenas em seguida, é assim, belíssimo. Eu gostaria que se os ETs existissem, não digo que sim nem que não, eu estou aberta para entender, eu gostaria muito de poder ver o que eu vi nesses planetas, porque eu vivi coisas que são muito físicas, em relação a esses planetas. Eles são de uma beleza assim que você fica com o queixo caído em todas as hipóteses. E você volta assim com uma sensação de pequeneza muito grande, mesmo sendo a Terra um planeta lindo e a espécie humana uma espécie muito interessante, mas com muito peso negativo, infelizmente, desde a origem. É fantástico e você começa a dar um valor muito maior para tudo que você está vendo. Você começa a realmente falar assim, pô, tem muito mais coisa lá fora que eu não estou entendendo. Se você cala a boca e aceita que você sabe de nada, que você é um pesquisador, você está ali olhando, não julga, você encontra coisas assim que tem fazem a tua vida um negócio muito rico, rico demais, rico maravilhoso, rico assim que não tem o que tire. São passados já 13 anos dessas regressões, e para mim eu só continuo até em reler os manuscritos, eu lembro de tudo que eu passei e é lindo. É, só faz a criação divina, para mim, parecer uma coisa muito mais rica do que antigamente. Só me acresceu. Até quando houve dor, só me acresceu. Depois que a dor parou, obviamente. Espero que você goste. Em seguida, você tem o texto desse capítulo, na melhor forma possível de passar um texto palatável para que você consiga entender alguma coisa. Muita coisa pode ficar no ar, mas será esclarecida assim que for possível. Um abraço.